Introdução para o canal Deu Piti, episódio sobre Medusa. Seja muito bem-vindo ao canal Deu Piti, o seu espaço de curiosidades, histórias intensas e verdades que desafiam os mitos. Hoje o nosso olhar se volta para ela, a mulher que virou lenda, temida por deuses e homens, capaz de transformar qualquer um em pedra com apenas um olhar, a poderosa Medusa. Mas será que ela era mesmo um monstro? Ou foi uma vítima da crueldade divina e da injustiça dos homens? A história de Medusa é muito mais profunda e surpreendente do que você imagina, e hoje, você vai enxergar a verdade por trás dos mitos. Então já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo com quem ama mitologia, comenta aqui embaixo o que você achava da Medusa antes e depois desse vídeo, e claro, se inscreve no canal Deu Piti para não perder nenhum episódio cheio de poder, história e atitude. Vem com a gente, porque aqui, a verdade também pode virar lenda. A história de hoje é sobre a Medusa, é uma das mais fascinantes e complexas da mitologia grega, rica em simbologias e ressignificações ao longo do tempo. Abaixo, te conto a história e depois exploro os seus significados na arte, na psicanálise e na moral. História da Medusa versão clássica. Medusa era uma das 3 górgonas, filhas das divindades marinhas Forces e Ceto. Diferente das irmãs, Steno e Euríale, Medusa era mortal. Originalmente, era uma bela jovem sacerdotisa do templo de Atena. Porém, foi estuprada por Poseidon no templo da deusa. Atena, em vez de punir Poseidon, pune Medusa, transformando-a em um monstro com serpentes no lugar dos cabelos. A partir daí, qualquer um que a olhasse diretamente era transformado em pedra. O herói Perseu, com a ajuda de deuses como Hermes e Atena, consegue derrotá-la usando um escudo como espelho para não encarar seu olhar diretamente. Ele a decapita, e de seu sangue nascem o cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor. Perseu usa a cabeça de Medusa como arma, pois ela ainda mantém o poder de petrificar mesmo após a morte. Medusa na arte. Na arte, Medusa tem múltiplas representações. Grécia Antiga, era símbolo apotropaico, ou seja, usada para afastar o mal. Sua imagem aparecia em armaduras, portas e objetos. Renascimento. Artistas como Caravaggio, 1597, e Cellini reinterpretaram a figura da Medusa com um viés mais dramático e psicológico. Contemporâneo, Medusa passou a ser vista como símbolo de resistência feminista, especialmente por ter sido punida injustamente por uma violência sofrida. A imagem da Medusa, que antes assustava, passou a ser reapropriada como símbolo de força e desafio ao patriarcado. Medusa nas artes visuais. Do terror ao símbolo de empoderamento. Ao longo dos séculos, Medusa foi representada de formas muito diferentes. Grécia Antiga, século VI a.C. em diante. A Medusa era grotesca, com língua de fora, dentes de javali, olhos arregalados e cabelo de serpente. Era usada como uma imagem protetora, para espantar o mal. Estava presente em escudos, como o da deusa Atena, portas, armas e armaduras. Renascimento e Barroco. Aqui a Medusa é humanizada, bela e trágica. Destacam-se 2 obras. Benvenuto Cellini, Perseu com a cabeça de Medusa, de 1545 a 1554. Escultura renascentista que mostra o herói triunfante, mas há algo perturbador na beleza da cabeça cortada. Caravaggio, Cabeça de Medusa, 1597. Uma pintura intensa e psicológica. Mostra o exato momento da decapitação, com uma expressão de pavor e dor, não só monstruosidade. Arte contemporânea e feminismo. Hoje, a Medusa é muitas vezes reivindicada como símbolo de resistência, especialmente em discursos feministas. O coletivo Medusa Project, por exemplo, usa a imagem dela como denúncia contra a violência de gênero. A artista Luciano Garbati, em 2008, inverteu a escultura de Cellini e criou a obra Medusa com a cabeça de Perseu, onde Medusa triunfa, símbolo do direito à autodefesa e ao enfrentamento da cultura do estupro. Medusa, literatura e feminismo. A Medusa tem sido uma figura central para pensadoras feministas que reavaliam os mitos clássicos. Hélène Cixous, O Riso da Medusa, 1975. Um dos textos mais importantes do feminismo francês. Cixous convida as mulheres a escreverem seus corpos, suas sexualidades, e propõe que a Medusa não é mortal, é bela, e está rindo.
Ela subverte a figura da Medusa como algo temível para torná-la símbolo de liberdade e da potência feminina. Camille Paglia. Em Sexual Personae, Paglia vê Medusa como símbolo do poder sexual feminino que aterroriza os homens, o feminino que não se submete, que é caótico, instintivo, perigoso. Olhares interseccionais. Autoras negras, latinas e indígenas têm reinterpretado Medusa em termos mais amplos, como a mulher marginalizada, silenciada, exotificada, transformada em monstro pelo olhar do outro, especialmente em sociedades patriarcais e coloniais. Medusa na psicanálise. Sigmund Freud escreveu sobre a cabeça de Medusa em um ensaio curto, 1922, usando-a como metáfora para a castração. O olhar que petrifica representa o choque do menino diante da ausência de pênis na mulher, algo que ele interpreta como castração. A cabeça decapitada com serpente simboliza a ameaça e o terror sexual. Medusa, assim, é uma figura que representa o medo do feminino, do desconhecido, do poder sexual da mulher. Outros autores pós-freudianos e feministas reinterpretaram esse símbolo, vendo na Medusa não o terror, mas a força da mulher reprimida, transformando a ameaça em poder simbólico. Medusa como arquétipo e símbolo contemporâneo. Na psicologia arquetípica, inspirada por Jung, Medusa pode ser entendida como a sombra feminina. Representa aspectos reprimidos ou negados do feminino: ira, raiva, desejo, força, independência. Confrontá-la é um passo importante para o crescimento psíquico. Assim como Perseu precisou olhar para ela indiretamente, o ser humano precisa encarar suas sombras com cuidado e respeito. O olhar que paralisa. Hoje, o olhar da Medusa pode ser interpretado como o poder de paralisar o outro com sua verdade ou trauma. Também se discute o olhar da sociedade que transforma mulheres livres em monstros, especialmente quando expressam sexualidade, raiva ou poder. O olhar que paralisa. O mito da Medusa vai muito além de uma criatura com cobras na cabeça e um olhar que transforma em pedra. Hoje, esse olhar da Medusa pode ser lido de outra forma, como o poder de paralisar o outro com a própria verdade, dor ou trauma. Um olhar que carrega séculos de silêncio, injustiça e resistência. Mas não para por aí. Também se fala sobre o olhar da sociedade, um olhar julgador, que transforma mulheres livres em monstros. Quando uma mulher expressa sua raiva, sua sexualidade ou seu poder, ela muitas vezes é temida, silenciada, marginalizada. Assim como Medusa, muitas mulheres ainda são petrificadas pelo medo, pela culpa ou pela vergonha impostas por uma cultura que teme aquilo que não pode controlar. A história da Medusa nos oferece várias leituras morais. Injustiça e punição da vítima. Medusa é punida por um crime do qual foi vítima, o que revela a lógica perversa de parte da cultura patriarcal. Transformação da dor em poder. Mesmo em sua monstruosidade, Medusa se torna temida e poderosa. Sua cabeça vira arma, seu olhar continua forte mesmo após a morte. Limites do olhar e do conhecimento. O mito ensina que há realidades, como a dor, o trauma, a sexualidade, que não podem ser encaradas diretamente, é preciso mediação, o espelho, o escudo. Ressignificação dos monstros. Ao longo dos séculos, Medusa passou de vilã a símbolo de resistência, especialmente para mulheres. Quem cortou a cabeça da Medusa foi o herói Perseu, da mitologia grega. Como isso aconteceu? Perseu foi desafiado a trazer a cabeça da Medusa como uma missão quase impossível. Para conseguir, ele contou com a ajuda de 2 deuses. Atena deu a ele um escudo polido como espelho, para que ele pudesse ver Medusa sem olhar diretamente nos olhos dela, evitando ser transformado em pedra. Hermes deu uma espada afiada e sandálias aladas para se mover rapidamente. Além disso, Perseu recebeu um elmo de Hades que o tornava invisível e uma bolsa mágica, Quibizis, para guardar a cabeça depois de cortá-la. Ele se aproximou de Medusa enquanto ela dormia, usando o reflexo do escudo para se guiar, decapitou-a com um golpe certeiro. Do sangue de Medusa nasceram 2 criaturas mágicas. Pégaso, o cavalo alado. Crisaor, um guerreiro dourado. Mesmo morta, a cabeça da Medusa manteve seu poder de petrificação, e Perseu a usou mais tarde como arma. Conclusão: Medusa é monstro ou musa? A moral do mito muda conforme a perspectiva. Tradição clássica. Feminismo. Psicanálise. A mulher punida por desafiar, ou ser violada,
No sagrado a mulher forte que foi transformada em monstro por uma cultura que teme seu poder, a imagem do medo inconsciente da castração, da sexualidade feminina. Hoje, Medusa não é apenas vítima ou monstro, mas símbolo de transformação, da dor em força, do silêncio em fala, do trauma em arte. Ela representa a mulher que se recusa a ser domesticada, que enfrenta os deuses, os heróis e o olhar alheio com a cabeça erguida, ou decepada, mas ainda poderosa. E você, é a Medusa? Ou não? Em que momento você se torna uma? Talvez não tenha sido quando gritou, nem quando mostrou a dor, nem quando se defendeu. Talvez tenha sido no instante em que parou de pedir desculpas. Ou quando recusou o silêncio, quando disse não, quando ousou existir inteira. Medusa nem sempre foi um monstro. Antes disso, foi uma mulher. Uma sacerdotisa. Uma vítima. Mas a história, escrita por outros, a transformou em ameaça. Quantas mulheres não viraram monstros só por se recusarem a ser submissas? Essa reflexão não é apenas sobre mitologia. É sobre justiça, sobre as crenças que nos moldam e sobre o modo como a sociedade escolhe quem é monstruosa e quem é digna. Quantas vezes o poder de uma mulher foi chamado de perigo? Quantas verdades foram chamadas de loucura? Então, reflita. Será que ser Medusa é ser má? Ou é finalmente encarar o mundo com olhos que não desviam mais?